Olá, queridos irmãos. Eu gostaria de falar um pouco sobre a nossa matéria, Eclesiologia. Hoje é o nosso primeiro dia de aula e nós estamos tratando do seguinte tema: a doutrina da Igreja. E vamos aprender que a doutrina da Igreja é algo peculiar ao Novo Testamento, uma vez que no Velho a Igreja não existia. A despeito do que alguns pensam, que a igreja seria uma continuidade de Israel, nós entendemos que não, que a igreja foi estabelecida por Cristo no Novo Testamento e que ela, então, é uma coisa distinta, uma organização nova, criada por Deus, um mistério, né, que estava oculto em Deus desde a fundação do mundo, né, e que se revelou na plenitude dos tempos, né? E a igreja, ela é um corpo e não faz distinção entre judeus e gentios, recebendo pessoas crentes, tanto dos judeus como dos gentios. Ela, como eu disse, não existia no Velho Testamento, né? Para entender bem a doutrina da igreja, precisamos distinguir claramente três grupos: os gentios, que são os pagãos; Israel, que são os judeus, os descendentes de Abraão; e a igreja, comunidade criada, fundada, idealizada pelo Senhor Jesus Cristo e estabelecida no dia de Pentecostes, tá? Então, igreja e Israel são completamente diferentes, né? Aos israelitas foram dados os concertos, a aliança, a lei, também a adoção de filhos, né? Tudo isso eram privilégios dos judeus, mas a lei que eles receberam deveria conduzi-los a Cristo. Como Cristo veio e foi rejeitado pelo povo de Israel, eles perderam essa bênção. A lei deveria conduzi-los a Cristo, mas eles nunca chegaram, como povo, a desfrutar deste verdadeiro tesouro que é o Senhor Jesus Cristo, que supera tudo aquilo que os judeus já tinham recebido. Trabalhamos a definição de eclesiologia, que é a área da teologia que se dedica ao estudo da doutrina da igreja, sua natureza, sua fundação, suas ordenanças e missão. E vamos ver isso sobre ótica estritamente bíblica. Vimos a definição, veremos a definição do termo eclesia, que é um termo do grego clássico, que designa a palavra igreja. Quando Jesus usou a palavra igreja, esse termo já era conhecido como assembleia, né? Um termo usado inicialmente para designar as assembleias legislativas antiga Grécia, das cidades e estados. Eram as pessoas que eram chamados para fora, para se reunir numa assembleia, geralmente à porta das cidades, onde as decisões administrativas, legislativas eram tomadas. Também a palavra eclesia foi usada para traduzir o termo hebraico kahal, que significa congregação ou assembleia. Então, quando o Velho Testamento foi traduzido para o grego, a tradução que foi assim chamada de Septuaginta, o termo eclesia foi usado para traduzir
a expressão Kahal, que significava congregação ou ajuntamento ou assembleia de Israel. Muito bem, então o termo eclesia, Jesus queria dizer que ele criaria a sua própria assembleia, o grupo de pessoas que ele chamou para fora, para reunir-se a ele e tratar dos seus assuntos e segui-lo e obedecê-lo. Tá? A época da fundação da igreja, alguns acreditam que a igreja tenha nascido com João Batista, outros acreditam que a igreja começou quando os 12 apóstolos foram escolhidos, outros quando os 12 foram enviados, mas a realidade é que a igreja iniciou no dia de Pentecostes. Os discípulos tinham que aguardar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, que fossem batizados com o Espírito Santo. Isso aconteceu efetivamente no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, que até ali eram 120 pessoas. Depois de ter descido, os apóstolos, Pedro pregou o seu primeiro sermão público e 3.000 pessoas se converteram, foram batizados e agregados à igreja. Né? E o Espírito Santo desceu sobre a igreja naquele dia, iniciando uma nova era e um novo tempo de ministério que ele passou a realizar. Então, a partir daquele dia, todos os crentes foram batizados em um só corpo, em um só espírito, formando a igreja, que é o corpo de Cristo. O ministério do Espírito Santo começou a ser realizado, ele passou a habitar em todos os crentes, a selar aqueles que criam, ser o penhor ou garantia da herança espiritual dos crentes, passou a guiar e ensinar os crentes, fazer lembrá-los das coisas que haviam ouvido. Ele também iniciou a sua ajuda aos crentes em face às fraquezas da oração e, entre outros mais, o Espírito Santo batiza cada crente e coloca-o como membro e participante do corpo de Cristo. Tá? Depois da igreja de Jerusalém, né, apareceram também outras igrejas, né? E a igreja ela tem um duplo significado, né? A igreja ela pode ser classificada como um organismo, né? A igreja é o corpo místico de Cristo, do qual ele, Jesus, é a cabeça viva e do qual os crentes regenerados são membros. Tá? Então, o texto é 1 Coríntios 12, 13, né, que diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E todos nós foi dado a beber de um só Espírito. A igreja, assim considerada na qualidade de organismo, é, segundo Atos 15, 14, um povo para o seu nome, o qual Deus está atuando, tirando dentre os gentios. Esta é a dispensação da eleição e seleção divinas, cujo objetivo é a formação do corpo de Cristo, destinado à sua esposa. Destinado a ser a sua esposa. Na qualidade de organização, né? Então, na qualidade de organismo, nós vemos uma igreja que é universal, que é o corpo espiritual de Cristo. E na qualidade de organização, a igreja local é um grupo de crentes
batizados, reunidos pelo Espírito Santo com o propósito de obedecer os princípios e preceitos da palavra de Deus. Então, nós vemos aí a igreja local, descrita em Atos capítulo 2, versículos 42 em diante, em que a igreja agregava os que criam, batizava os que criam, permanecia na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações. A igreja se reunia todos os dias no templo, nas casas, e então ela agregava os novos convertidos e crescia, não somente na palavra de Deus, no conhecimento de Deus, mas também no número de membros que eram agregados. Então, essa é uma igreja local, a primeira foi a de Jerusalém, depois muitas outras apareceram na Judéia, Samaria, e depois em Antioquia, uma igreja gentílica, uma igreja formada de pessoas gentias, e que se tornou uma igreja missionária, e através desse trabalho missionário, muitas outras igrejas locais foram estabelecidas por toda parte. Então, a igreja, na qualidade de organismo, inclui todos os crentes regenerados, tirados de todo o mundo, entre o primeiro e o segundo advento de Cristo. Ao passo que, como organização, abrange os crentes locais, unidos para o serviço de Cristo em qualquer assembleia cristã.